Irene, então nesse nosso terceiro bloco, nós deixamos para falar mais na área cardiovascular. Nós sabemos hoje que o enfoque é multidisciplinar e o grande segredo, como em todas as áreas, é a prevenção. E aí a nutricionista tem um papel muito importante. Quais os alimentos que você orienta os pacientes que têm problemas cardiovasculares ou que têm potencial de ter problemas cardiovasculares? Bom, doutor Arnoldo, existem vários alimentos. A nutricionista no seu consultório, eu, por exemplo, sempre tem um alimento que ela é mais apaixonada. Dentro da área da cardiologia, um dos alimentos que eu mais estudo e mais gosto e venho estudando há muitos anos é a aveia. O que a aveia é? A aveia é uma fibra, né? E o que as fibras fazem no nosso organismo? As fibras, elas têm várias coisas que elas funcionam para o nosso organismo, vamos dizer assim. Então, em primeiro lugar, elas têm o poder de varrer as gorduras do sangue. Porque muitas vezes eu sempre faço meio uma comparação, por exemplo, com colesterol, triglicerídeos e açúcar, né? Que ficam andando lá por dentro das nossas veias, né? Que entopem, que dão os problemas cardíacos. Eu faço uma comparação com um cano de pia, né? Por exemplo, assim, como é que se limpa um cano, né? Bota água quente, bota remédio, bota o diabo verde, né? Só que a gente não pode fazer isso com o corpo da gente. Então a gente tem que usar alimentos que varram essas gorduras do sangue. E um dos alimentos que tem esse poder de varrer as gorduras é a aveia. Por quê? Dentro da aveia tem um componente chamado beta-glucana. A aveia, existem várias frações da aveia. Existe a aveia de flocos grossos, a aveia de flocos médios, a aveia de flocos finos, a farinha que a gente usava, né, para botar no mamar das crianças quando estavam constipadas. Mas a melhor porção da aveia, que mais beta-glucana tem, é o farelo de aveia. E ela é de fácil palatabilidade, né? Então, ela é igualzinha à farinha de mandioca. Então, às vezes vão cardiopatas no meu consultório, vão com as suas esposas, gostam muito de carne, de churrasco, de feijão, né? O que antigamente se colocava? Com que a gente come o churrasco, doutor? Com farinha de mandioca. De mandioca. Pois é, pois o farelo de aveia, ele tem a mesma textura e ele é igualzinho à farinha de mandioca. Só que ele é 10 vezes melhor, 100 vezes melhor que a farinha de mandioca. Então, por ele ter esta propriedade das beta-glucanas. Então, pode usar com churrasco, pode botar por cima do feijão, pode de manhã fazer uma batida, por exemplo, com leite desnatado, uma fruta, bater no liquidificador e depois colocar o farelo. Irene, essas recomendações que a gente acompanha das nutricionistas, né, e que nós cardiologistas também temos esse entendimento da necessidade desse tipo de fibras. Mas a questão de caloria, quanto pode usar de farelo de aveia? E isso eu me preocupo, porque algumas vezes o paciente vai no consultório e diz assim: doutor, agora estou fazendo uma dieta. Volta e meia eu estou comendo um iogurte com granola. E daí, como é que fica a dieta do paciente quando ele usa granola, por exemplo? Bom, a granola, realmente, doutor, a granola tem muito açúcar. Tem umas sem açúcares, mas elas têm as frutas secas. E as frutas secas, fruta, tem açúcar. Então, quando ele me diz que come granola, eu dou uma ideia. Quem sabe a gente faz uma troca. Em vez de granola, vai ver que vai dar muito mais resultado se comer o farelo de aveia. Ah, mas quanto? Ah, mas a aveia não engorda, né? A aveia não engorda? Sim, se comer uma bacia, engorda. Mas se comer de 3 a 4 colheres de sopa por dia, não engorda. Porque a aveia, ela junto com a água,
ela ajuda, e mais as outras fibras dos legumes, das verduras, das frutas, elas ajudam a formar o bolo fecal. E aquela pessoa que não quer engordar, tem muitos problemas de pacientes que não vão no banheiro todos os dias. A aveia ajuda, as fibras ajudam. Só que não adianta também comer fibras e não tomar a água, que foi o nosso primeiro bloco, né? Então nós temos que misturar as fibras com água. Farelo de trigo. Eu sou mais do farelo de aveia, doutor. Quinoa. Ela tem floquinhos também. Tem a quinoa, tem o amaranto, né? Que são parecidas com a aveia, elas são pequenos floquinhos. Mas se tu me perguntares qual delas, todas são excelentes e devem ser, até para a pessoa não enjoar, né? Um dia ela bota no seu iogurte a quinoa, outro dia ela bota o amaranto, outro dia ela bate a linhaça, né? Mas qual delas tem mais beta-glucana? A aveia, por isso que o senhor sabe da minha paixão pela aveia. Linhaça dourada ou a linhaça normal? A linhaça dourada é mais bonita. As duas têm as mesmas propriedades. Feito um trabalho, São Paulo, em Campinas, é uma das maiores nossa universidade no Brasil, uma das maiores universidades que fazem trabalhos sobre alimentos. E foi feito alguns anos atrás, as duas têm a mesma propriedade. Uma é mais cara e mais bonita, e a outra é a mais moreninha, mais comunzinha, que são iguais, têm as mesmas propriedades. Se tiver constipado, às vezes é melhor comer ela inteira, mas tem que mastigar, porque é dentro da linhaça que nós temos aquele óleo que faz bem. Uma outra dica para vocês: linhaça, castanhas, nozes e amêndoas, todas são gorduras. Gordura satisfaz. Então, quem quer perder peso não pode comer 6 colheres de sopa de linhaça por dia, nem um pote inteiro de castanhas ou amêndoas. Mas onde é que são guardados isso aí? E essa que é a dica que eu quero dar para vocês. Esses grãos que eu falei para vocês, linhaça, que é gordura, castanha, nozes, amêndoas, tem que ser guardados na geladeira, porque eles oxidam. É que nem muito tempo algum óleo fora da geladeira, muito aberto, tu cheira, fica com gosto de ranço, né? Então essas aí tem que ser guardadas preferencialmente num potinho que não contenha luz e na geladeira. Muito bem. E o azeite de oliva para nós colocarmos na nossa salada no verão? O azeite de oliva é extra virgem, né, doutor? Extra virgem. Extra virgem. E nós temos azeites maravilhosos e já teve uma vez aqui no ICOR um programa, não é? Sobre azeites que nós estávamos comentando, que é um dos melhores azeites, que é Olivas do Sul de Caçapava, não é, doutor? Caçapava do Sul. De Caçapava do Sul. Então, azeite é o quê? É uma gordura. Então, a gente tem que botar o azeite, porque também faz bem, é um protetor cardiovascular. Mas quem quer cuidar do seu peso, não pode pegar o azeite e ficar fazendo aspiral, né? Tem que botar o azeite, fazer, eu digo assim, faz assim e corta no meio. É uma boa tática. É uma boa tática. Bom, nós falamos sobre água, falamos sobre verduras, falamos na alimentação principal e vamos terminar na sobremesa, rapidamente. Sorvete, nessa época o pessoal gosta de comer muito. Como é que se faz? E a questão da gordura trans? Bom, sorvete, para encerrar o programa, eu vou dar então a minha receita de um frozen de sorvete, tá? Vocês peguem a fruta que vocês quiserem, por exemplo, moranguinho, tá? Pega moranguinho, lava bem lavado, né? Tira lá a folhinha dele, ou pega outra fruta, ou pega abacaxi, pedaços de abacaxi ou de manga e congela no congelador aqueles pedaços. Quando quiser um sorvete, mistura ele
com iogurte natural desnatado. Bota no liquidificador e vai naquele pulsar lá e fica fazendo várias vezes. Se o liquidificador trancar, bota um pouquinhozinho de leite desnatado, mas só um pinguinho. Ele vai ficar um frozen iogurte igual os que tem para vender por aí. E não vai ter a gordura trans. Essa é a saída. Essa é a saída. Ou picolé de frutos. Exatamente. Ou vocês vão e comam picolés de fruta, picolé de abacaxi, de uva, de tangerina. Tá? Bom, estamos chegando ao final de mais um programa Conversando com o Cardiologista, hoje com a nutricionista Irene, uma entrevista muito agradável, que começou com a água, os alimentos saudáveis e terminou com uma belíssima receita de sorvete, e que nós podemos comer sem ficarmos com a consciência pesada. Meu muito obrigado, até a próxima semana com o programa Conversando com o Cardiologista.